em padrões de escápula e padrões de pélvico, tá? Os padrões de escápula, o paciente tem que estar em decúbito lateral, tá? Lembra que eu falei? Eu montei um travesseiro entre as pernas para manter a coluna o mais retificada possível, o travesseiro na cabeça para também manter a coluna bem ereta, e eu vou estimular a minha escápula. Sempre, né, normalmente eu peço para os pacientes trabalharem sempre de proximal para distal nas articulações, tá? Sempre de proximal para distal. Em membro superior, meninas, para de fumar só um pouquinho. Cintura escapular, o movimento, as diagonais que a gente vai utilizar é dessa aqui e vem para cá. Essa é uma diagonal, elevação anterior para depressão posterior, elevação anterior para depressão posterior escapular e elevação posterior para depressão anterior, elevação posterior para depressão anterior. Então, vou colocar a posição da escápula na posição neutra, vou ensinar para o paciente o movimento desejado através da iniciação rítmica. A iniciação rítmica, ela vai funcionar para ensinar o movimento desejado e ela vai também facilitar a normalização tônica, tá? Então, elevação anterior para depressão posterior. Diana, esse é o movimento que você vai realizar. Você vai levar o ombro em direção à orelha e o ombro em direção ao bumbum, tá? Ombro em direção à orelha e ombro em direção ao bumbum. Elevação anterior escapular, depressão posterior. Essa é uma diagonal. Diana, aos poucos você vai me ajudando, tá? Aos poucos você vai me ajudando. Elevação anterior, depressão posterior. Elevação anterior, depressão posterior. Eu estou, tá ativo, assistindo. Vocês perceberam? Aos poucos eu vou colocando uma pequena resistência, mas eu vou auxiliando. Leva a diana para cima em direção à orelha, para baixo em direção ao bumbum. Para cima em direção à orelha, para baixo em direção ao bumbum. Um pouquinho mais na diagonal, um pouquinho mais para frente, tá? Vocês lembram que para a técnica Cabot eu tenho que fazer um reflexo de estiramento para estimular a contração de fluxo muscular e assim você realizar o movimento desejado? Então, Diana, quando eu fizer esse movimento, você vai puxar em direção à orelha o movimento que eu te ensinei, tá? Apoio as mãos, uma mão sobre a outra, em cima do ombro, vou dar um reflexo de estiramento e ela vai contrair. Relaxa. Posição do paciente sempre de frente para a diagonal desejada. Sempre de frente à diagonal desejada. A minha diagonal não é essa, elevação anterior, depressão posterior. Eu vou ficar de frente para a diagonal desejada. Apoio uma mão sobre a outra, dou reflexo de estiramento, contrai, força para cima e para frente. Relaxa, 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 foi. Contrai, força, força, relaxa, relaxou, foi. Contrai, isso, relaxou, foi, contrai, relaxa. Saí de uma depressão posterior, fui para uma elevação anterior. Vou sair da elevação anterior e vou agora para a depressão posterior, tá? Escapular. Diana, você vai sair daqui e vai vir para cá. Você vai sair daqui e vai vir para cá. Me ajuda um pouco. Traz para baixo, força, relaxa, traz para baixo. Isso, força, relaxa, aqui. Esse movimento. Vocês percebem que quando eu vejo que ela fez errado, eu faço passivo de novo. É para cá, tá? Agora, o meu reflexo de estiramento não é mais aqui, porque eu não quero que contraísse aqui. O meu reflexo de estiramento é na borda inferior da escápula. Minha mão encaixa no ombro para manter, né, a posição adequada. A outra mão vai na região inferior da escápula. Eu vou dar o reflexo de estiramento e o
e ela vai trazer para baixo. O reflexo de estiramento, então, agora é aqui. E ela traz para baixo, tá? Vocês vão perceber, quando vocês aplicarem o outro, que o próprio reflexo de estiramento, ele gera a contração, tá? Esse reflexo de estiramento, ele gera automaticamente a contração, porque você estimula a fusão muscular. Então, eu trouxe nessa posição, dei o reflexo de estiramento, isso, relaxa, volto passivamente, reflexo de estiramento, contrai, 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 relaxa, reflexo de estiramento, contrai, 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 relaxa. Ok? Tranquilo? Iniciação rítmica já fiz, reflexo de estiramento já fiz. Vocês lembram da réplica que eu falei em sala de aula para vocês? Que é uma contração mantida no final da DM desejada. Qual é o objetivo da réplica? Ensinar o final do movimento que você quer que o paciente faça e aumentar a amplitude de movimento. Como seria? Vamos encaixar nesse último movimento que eu estava fazendo. Diante, você vai trazer o máximo que você conseguir até o final do movimento desse aqui, tá? Foi, final. Quando ela chegar no final, eu estou com a mão encaixada na borda inferior da escápula, se fosse vocês, né? Ó, réplica. O movimento que eu quero, Dia, é esse aqui. Depressão posterior escapular. Então, a minha mão vai estar encaixada aqui, foi, contrai. Quando ela chegar no final do movimento que ela está conseguindo realizar, eu vou pedir para ela contrair aqui na minha mão. Contrai. Força, força, força. Empurra minha mão, empurra minha mão, empurra minha mão. Relaxou. Eu retorno. Foi. Empurra minha mão, Dia. No final eu seguro. Contrai, 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 relaxa. E eu vou o máximo. Vocês entenderam? No final do movimento desejado, ela faz uma contração isométrica, réplica, tá? No final do movimento desejado, ela faz uma contração mantida. Se fosse para elevação anterior, aqui no final do movimento desejado, que é sai daqui e vem para cá, no final do movimento desejado, eu ia pedir para ele empurrar minha mão. Força, empurra minha mão, empurra, empurra, relaxa, tá? Sempre uma contração isométrica no final do movimento desejado. Esse é a réplica. Elevação anterior, depressão posterior escapular. Tem a outra diagonal. Elevação posterior, depressão anterior. Eu estou corretamente posicionada assim para fazer esse movimento? Não. Nem pensar. Olha onde eu estou. Eu estou de frente para essa diagonal, ó. Para essa diagonal. Agora, para eu ficar na posição correta e mudar minha posição, inverter minha posição. Agora, o movimento que ela vai fazer, hoje relaxa o braço, é essa. Elevação posterior, depressão anterior escapular. Elevação posterior, depressão anterior escapular. Tá bom, Dia? O movimento que você vai fazer agora é esse. Eu apoio minha mão aqui e vou direcionar o movimento desejado. Iniciação rítmica. Pode soltar o braço, deixa bem soltinho. Passivamente, esse é o movimento que eu quero que você faça. Tá? Esse é o movimento. Estou de frente com a diagonal desejada. Vai me ajudando um pouco, Diana. Leva para trás e para cima, para frente e para baixo. Para trás e para cima, para frente e para baixo. Vou colocar a resistência aqui no ombro. Só um pouquinho, relaxa. Quando eu der o reflexo de estiramento, você contrai. Isso. Ela está indo muito para trás. Vocês perceberam? Ela está fazendo isso aqui. Não é correto. Olha para frente, arruma a cabeça. O correto é isso aqui, em direção à orelha, tá? Foi. Contrai. Muito bem. Relaxou. Relaxa. Foi. Contrai. Isso. Relaxa, relaxa. Isso. Foi. Contrai. Relaxa.
Entenderam? Fosse a réplica. Foi, contrai, isso, contrai, segura, força, contrai, contrai, empurra minha mão, relaxa. Ok, meninos? Tranquilo? Elevação posterior. E agora para depressão anterior, tá? Eu tenho que segurar o movimento para depressão anterior. Eu posso pegar aqui. Ela faz isso e ela vai ter que vir. Ela sai de elevação posterior e vem para depressão anterior. Eu vou ter que apoiar o braço dela para evitar o movimento. A resistência agora vai ser, o reflexo de estiramento agora vai, foi, empurra minha mão, isso, isso, relaxa, foi, empurra minha mão, isso, 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 relaxa. Saí daqui e vim para cá. Vim de elevação posterior para depressão anterior. Estou nesta diagonal. Diferente da outra que era esta diagonal. Tranquilo? Quantos reflexos de estiramento a gente tem que fazer? Toda vez que você for realizar um movimento que é contração, você tem que dar o reflexo de estiramento para ela contrair. Tá? Ó. Foi, contrai. Força, força, tá? A volta. Foi, contrai, empurra minha mão. Força, força, isso. Tá bom? Sempre que você deseja uma contração resistida, você dá um reflexo de estiramento. Tem uma quantidade de vezes que tem que ficar realizando? Normalmente